Fala galera, então professor Eduardo, professor de Química, vamos então nessa aula falar de estequiometria, aquela matéria que o pessoal quase nem me pede nas redes sociais, só vem me pedindo há muito tempo, tá certo? Bora lá então para a aulinha, roda a vinheta! E então pessoal, estamos hoje falando de estequiometria. Nessa aula eu vou abordar os fundamentos da estequiometria, tá? Ou seja, como que a gente pensa, como que a gente raciocina diante de uma questão que é de estequiometria. Primeira coisa que a gente tem que estar assim bem afiado é no que diz respeito a essas grandezas aqui que tem a ver com o mol, tá? O mol, ele tem a ver com massa, ele tem a ver com quantidade de moléculas, ele tem a ver com o volume de gases e que correspondência que é essa que tem o mol? Bom, sempre um mol de qualquer substância vai corresponder a uma massa em gramas. Essa massa é aquela massa que a gente descobre lá na tabela periódica. A isso nós chamamos de massa molar, que é a massa de um mol. Lembrando, a massa molar é sempre em gramas, certo? Inclusive a unidade da massa molar, ela é gramas por mol. E isso vai depender do que? Da fórmula da substância. Porque se eu falar, por exemplo, de um mol de H2O, eu vou ter que calcular a massa lá do oxigênio mais os dois hidrogênios e vai dar 18. Então a massa de um mol de H2O é de 18 gramas por mol. Agora, esse mol, se ele for questionado, por exemplo, numa questão que envolva, quantas moléculas tem? Bom, saiba que a cada mol que você tiver, você vai ter essa quantidade de moléculas da substância. E aí, independe da fórmula, porque um mol de H2O tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. Um mol de gás carbônico, de CO2 no caso, vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 e isso não depende da fórmula. Quando estivermos falando de um gás nas condições normais de temperatura e pressão, que foi aquilo que foi abordado na aula de volume molar, tá? Ou seja, 0 graus Celsius e 1 atmosfera, esse 1 mol de qualquer gás vai ocupar sempre um volume de 22,4 litros. Por exemplo, 1 mol de hélio, que é um gás nobre, nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de gás hélio ocupa 22,4 litros. Se for 1 mol de oxigênio, gás oxigênio nas condições normais de temperatura e pressão, também vai ocupar um volume de 22,4 litros. Tenha em mente que você, para resolver uma questão que envolva lá, uma questão de estequiometria, você precisa já estar bem afiado com isso daqui. Tranquilo? Então vamos, digamos assim, falar do próprio raciocínio que envolve a estequiometria. Bom, numa questão de estequiometria, nós teremos sempre essas duas coisas que eu estou citando aqui, tá? Que é um enunciado e uma reação. Bom, nesse enunciado, o que você precisa procurar, tá? No enunciado, que vai ser um texto que, se for uma questão de Enem, geralmente é um texto um pouco mais longo, porque aí vai apresentar lá toda uma questão de onde que a substância vem, para que ela é utilizada, etc e tal, mas uma coisa é certa, nesse texto do enunciado, o autor vai te apresentar um dado e vai te fazer uma pergunta, tá? Tenha em mente que você precisa saber identificar, ou seja, precisa usar de interpretação de texto para identificar lá onde está o dado fornecido pelo autor e a pergunta que ele fez. Além do mais, ele vai trazer para ti uma reação química que você deve ter cuidado. Talvez precise balancear essa reação. Caso você não lembre como que é o balanceamento das reações, assista a aula de balanceamento das reações que já está postada. A partir disso, a partir da interpretação desse enunciado, você vai montar uma regra de 3 para resolver uma questão de estequiometria. E é exatamente na montagem da regra de 3 que o aluno tem mais dificuldades, que ele acaba montando essa regra de 3 errada e aí dá problema, erra a questão. Bom, agora vem a dica principal da aula de hoje, que é como montar uma regra de 3 para uma questão que seja de estequiometria. Assim, primeira coisa que você vai procurar é lá o dado e a pergunta que foi feita pelo autor. Saiba o seguinte, tá? O dado e a pergunta, eles farão parte da mesma linha da regra de 3. Vou montar a minha regra de 3 aqui que já está semi-pronta, Eu vou montar a minha regra de 3. E aí o seguinte, o dado que o autor deu e a pergunta que ele fez devem fazer parte da mesma linha da regra de 3. Então, essa minha regra de 3 vai ser o dado e a pergunta que foi feita, tá? Lembrando o seguinte, mais à frente a gente vai resolver um exercíciozinho aqui no final da aula, mas
Lembrando o seguinte, esse dado ele pode ser, por exemplo, assim, ó, a partir de 80 gramas de hidróxido de sódio, ou a partir de 2 mols de oxigênio, ou partindo-se de 60 gramas de ácido clorídrico, ou seja, ele está te dando um dado. Depois desse dado, geralmente, ele faz uma pergunta, ou tipo assim, a partir de 80 gramas de hidróxido de sódio, qual vai ser a massa de cloreto de sódio produzida? Ou quantos mols de oxigênio vai ser produzido? Então, sempre o dado e a pergunta eles farão parte da mesma linha da regra de 3. Ok, até agora eu sei então como confeccionar uma das linhas da regra de 3. E a segunda, como é que faz? Tanto desse lado quanto daquele, eu vou buscar esses dados para completar a minha regra de 3 na equação química, na reação no caso, tá? E aqui fica a dica, uma das principais dicas que é uma das maiores fontes de erro, que é o seguinte, ó. Se esse dado aqui foi fornecido, por exemplo, aqui foi falado 90 gramas de bicarbonato de sódio, por exemplo. Se o dado é sobre o bicarbonato de sódio, você vai colocar aqui embaixo um dado que você procura lá na equação a respeito do bicarbonato de sódio e vai ser esse dado também em massa, onde eu quero chegar. Se o dado é em gramas, aqui embaixo tem que ir gramas também e tem que ser da mesma substância. Se o dado era em mols, aqui embaixo vai mols. Se o dado era em moléculas, aqui embaixo vai moléculas. Você não pode ter unidades diferentes no mesmo lado da regra de 3. Então, aqui, ó, aqui deve ser a mesma unidade. Se em cima for gramas, embaixo tem que ser gramas também. Se em cima for mols, aqui também tem que ser mols e tem que ser da mesma substância. A diferença é que isso daqui que eu me refiro é um dado que o autor forneceu no texto da questão. E aqui embaixo seria um dado que você busca na própria equação, na reação lá que o autor colocou lá os reagentes e produtos, você vai procurar na equação para botar aqui. Desse lado, a mesma coisa. A pergunta foi, quantos mols de H2O foi liberado? O que você vai colocar aqui embaixo? Exatamente o número de mols de H2O que tem, só que lá na equação que o autor forneceu, na reação química que ele forneceu. E de novo, a pergunta era em mols, aqui embaixo vai ter que ser mols, a pergunta era em gramas, aqui embaixo vai ter que ser gramas, e assim vai. De novo, a mesma unidade. Se você deixar de fazer um desses passos que eu passei aqui, você vai errar, certo? Essa é a dica então. Dado e pergunta na mesma linha, essa segunda linha da regra de 3 você vai buscar na equação, tá certo? Vou trazer um exercício aqui pra gente fazer agora, ó. Gira. Opa, voltamos então já com o nosso exercício aqui devidamente, grifado da maneira que a gente precisa para poder interpretá-lo. Temos então uma questão de estequiometria. Eu tenho um enunciado que eu dei uma reduzida para a gente não se cansar muito lendo aqui na hora de aprender. Então vamos ver o seguinte. Nesse enunciado eu tenho uma pergunta e um dado fornecido. Veja só, quando o autor escreve determine a massa de N2, ele está te dando uma ordem para que você determine a massa de N2, essa é a pergunta que ele está fazendo. E aqui ele fala, formada quando faz-se reagir 136 gramas de NH3, isso é o dado que ele está te fornecendo. A partir dessa massa de NH3, ele quer saber qual a massa de N2 que será formada. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse dado, que é 136 gramas de NH3, eu coloquei exatamente embaixo do NH3. A pergunta que ele fez é determine a massa de N2, coloquei então X gramas embaixo do N2. Agora o seguinte, embaixo desse 136 gramas de NH3, eu vou colocar o quê? A massa de NH3 que eu tiro da equação. Vim aqui para o meu cantinho, ó, calculei a massa molar do NH3, da amônia, onde tem nitrogênio, tem hidrogênio, somei todas as massas, deu 17 gramas por mol. Só que veja, eu não tenho apenas 1 mol de NH3 na reação, eu tenho 4 mols, então não posso botar 17, será 17 vezes 4, que são aqueles 68 gramas que está ali, porque são 4 mols de NH3, então é 4 vezes a massa molar dela. Como perguntou aqui a massa de N2, aqui embaixo também vai uma massa de N2 e essa massa de N2 é que eu tiro da equação. Bom, o N2 só são 2 nitrogênios, então é 2 vezes o 14, dá 28 gramas por mol.
Só que aqui eu não tenho apenas 1 mol de nitrogênio, eu tenho 2 mols. Então não vou botar 28, aqui eu coloco 56. A resolução da regra de 3 é aquela multiplicação cruzada e tudo mais, mas vamos perceber o seguinte, ó. Comparando esse lado da regra de 3, ó, de 68 para 136 dobrou. Então o meu x vai ter um comportamento matemático, né, proporcional igual ao do outro lado lá. Então o meu x vai ser o que? O dobro do 56. De novo, ó, esse 136, que é a parte que está em cima, é o dobro da de baixo. Então o meu x será o dobro da de baixo também. Então o dobro desse 56, 112 gramas de NH3. Tá certo? Viram que barbadinha? Muito fácil, certo? Até a próxima aula, então, quando a gente vai falar de outras técnicas, outros tipos de exercício de estequiometria, beleza? Forte abraço e até a próxima.